Eu demorei pra te atender porque eu tava escutando musiquinha de Natal aqui. Ah, não sei se eu tô te escutando, só um minuto. Ô, alô? Fala alguma coisa. Aí, tô te escutando. Alguma coisa? Me ouve? Perfeito. Sim. Eu tava pedindo pra você me explicar por que eu me atrasei, porque um pessoal me chamou pra jogar em cima da hora do nada. Ah, pô, não pode, cara. A gente tem compromisso com o horário aí. Irresponsável. Eu comer Ai, ai. correndo também, a gente se empolga com o negócio. No começo só peguei o veneno aqui, a coquinha. Acho que se a É, gente fizesse live de HOTS ia dar mais view do que de geopolítica. a gente pode planejar isso aí. Olha só eu Não, fazendo besteira. não. Ah, eu abri na categoria Heroes of the Storm. Eu tenho que mudar isso aqui. Pra não bagunçar. Mudei pra política. Vamos ver quem aparece pra ouvir política. Eu tenho que mudar o título da live também. Ai, ai. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu só corri hoje. Tranquilo. Mas tudo ok. É, final de 2023 e do mundo. Vai ser o título. Vamos lá, temos bastante assunto. Eu preciso avisar. Essa live provavelmente vai ser a última do ano. Se eu aparecer para fazer alguma coisa, vai ser na véspera de Natal e essa semana eu tô muito cheio de coisa para fazer, não vai dar tempo de eu pesquisar nada, já adianto. Tranquilíssimo. Então a próxima é Natal, depois Ano Novo, e a outra semana é aniversário meu, né? Dia 7 de janeiro é meu aniversário. Uhum. Então a gente só deve se ver daqui a 3 ou 4 semanas, daqui a um mês quase. Maravilha, porque eu paro no Natal e eu volto de férias dia 15 de janeiro. Na verdade, dia 13 por alguns alunos do sábado. E, cara, eu não tô afim de ficar acompanhando o que tá acontecendo no mundo nas minhas férias, não. Tipo, eu acho que vai ser inevitável, mas que bom que a gente, Sim. que a gente deu umas férias, assim, de catástrofe pro povo. Uhum. Pois é, se acabou, acabou, né? Não tem o que a gente fazer, É, pelo menos então, a gente vai estar em festa sim. pra receber os refugiados aí. Cara, Mas vamos. é engraçado, porque vai chegando no fim do ano e todo mundo começa a tiltar, né? E eu, como eu trabalho basicamente com a galera da vida corporativa, tá todo mundo Você não tá falando dos países, ansioso. né? Não, por incrível que pareça, eu tô falando das pessoas que são as vencedoras do jogo. E as pessoas Aham. vencedoras do jogo que estão nas melhores empresas, nas melhores posições, cara, tá todo mundo surtando. E eu falei, eu não quero ficar escutando os questionamentos de vocês essa semana, eu vou ver o que tá acontecendo com o mundo. E aí hoje eu fiquei vendo conteúdo de geopolítica, foi muito saudoso, assim. Uhum. Viu com quem? Foi Hum? algum que eu conheço ou foi procurar outros conteúdos no YouTube? Ah, eu vi os de sempre, o Farinazo, o Marcílio, e aí eu vi algumas coisas em inglês também, vi o que os japoneses estão falando disso, e Uhum. um pouco de cada coisa. E aí vocês me chamaram pra jogar e acabou. Foi melhor assim, foi melhor assim, porque É, eu eu tava pensei quase que, voltando pros meus alunos pra conversar sobre os problemas deles. sim, quando você colocou as pautas aqui, eu pensei, se chegou no Fausto, se o Fausto teve vontade de pesquisar, é porque o bicho tá pegando mesmo muito fora do Cara, controle. Eu já sabia, né? Mas que bom. Primeiro, vamos começar por aquela brincadeira na Ucrânia. O que foi aquilo que aconteceu, hein? aquela granada, sim, imagens 3 granadas. fortes. O cara É, simplesmente entrou numa assembleia, pegou 3 granadas, jogou e não fez questão nenhuma de sair correndo e fechar a porta, né? Ele, assim, ele quis se matar mesmo. é, me lembrou até uma cena do Batman, o que tem o Coringa, do Heath Ledger. Porque tem uma cena que ele aparece pra negociar e tem 3 granadas, assim, na jaqueta dele, ele ameaça tirar, né? Hum, O deputado tirou de fato, né? Ele tirou uhum, os pinos da granada e jogou no chão como se estivesse jogando, sei lá, bola de gude. É, a, Pelo que eu entendi, o texto que eu vi de vários vieses, foi mais ou menos assim, as pessoas estavam discutindo sobre orçamento, uma coisa muito distante da realidade dos ucranianos, e uhum, ele é representante de uma região que já estava obliterada, né? A família destruído. dele já tinha ido para além,
Exato, família e amigos, então ele não tinha mais nada a perder. Tava de saco cheio daquela futilidade, daqueles. E mesmo ele sendo do partido do Zelensky, ele foi lá pra dizer: vocês estão discutindo orçamento, eu vou falar da minha cidade aqui, tá aqui os pedaços da minha cidade. Aí ele jogou 3 granadas no chão e aquela bizarrice aconteceu. É, morreu uma pessoa só, mas. Enfim, a Ucrânia é um país quebrado, não só de grana, mas de um país de mutilados, como diz o Farinado sempre. De E as pessoas espírito estão quebradas quebrado, mentalmente. É, e exato. de espírito quebrado, e de psicológico quebrado, e gente que vai ficar com ressentimento acumulado e querendo fazer esse tipo de coisa pra sempre. Quer dizer, enquanto Uhum. viver, né? Sim. Sim. Boa noite, Zerdan, que já chegou aí. E quem mais quiser se pronunciar, seja muito bem-vindo. Agora, eu acredito que com esse contexto, eu nem tinha colocado isso na conta. Eu acredito que vai ser muito mais fácil do que parece dominar a Ucrânia, assim, por parte da Rússia, né? Porque a Ucrânia vai ter que Uhum. ceder. Acho que essas pessoas que não têm mais vontade de lutar para nada, que estão com o espírito quebrado, acho que elas vão estar muito mais suscetíveis a ajoelhar perante a Rússia. Eu acredito que a Ucrânia, ou o que restar dela, vai ser um território submisso e contestado, nada que a gente já não tinha concluído antes, mas eu acredito Uhum. que vai estar muito mais na mão da Rússia do que do Ocidente. Eu acho que é uma vitória muito contundente do Putin de estarem nesse estado. Porque, pela primeira vez, essa semana, o próprio Zelensky começou a admitir derrota. Olha, vocês cortaram tudo, minha contraofensiva não está funcionando, não sei por que ele admitiu isso agora, né? E se vocês não pararem de mandar dinheiro, a gente não vai conseguir sustentar. A Rússia vai passar o carro assim que a neve derreter. E ninguém disse nada a respeito, né? Então eu acho que é questão de tempo. Uhum. Assim que tiver possível transitar pelos territórios ucranianos, o Putin vai fazer a festa e essa guerra vai acabar em 2024. Pelo menos assim As, espero, né? Pelo menos as acaba. pessoas que ficaram em negação são as piores, né? Quem comprou a narrativa dos Zelensky ficou em negação durante muito tempo. Acho que quanto mais tempo ficou, quanto mais gente viu morrer, mais vem a ira, né? Quanto Uhum, maior a curva, na realidade, a pessoa tem que fazer para se manter em negação, maior a ira depois. Eu sim. tenho. Eu não me surpreendo com a atitude desse cara. Eu acho que muita coisa parecida tende a aparecer, felizmente. Uhum, uhum. É. Eu acredito também que até para o próprio Ocidente, eu fico curioso para como a Casa Branca vai se comportar diante desse cenário. Será que vai rolar outro Vietnã? Declara a vitória e vai embora? Será que o americano médio daqui a 5 anos vai acreditar que venceu na Ucrânia porque a Ucrânia entrou na União Europeia? Você soube dessa, né? A Ucrânia está entrando na União Uhum, Europeia uhum, agora, uhum, ignorando todos os pré-requisitos. Você não pode estar em guerra, você não pode estar inflacionado. Tudo que não pode, a Ucrânia tem. Todas as uhum, características que não pode para entrar na União Europeia, a Ucrânia uhum, tem. E mesmo assim ela vai entrar porque os Estados Unidos mandou, porque a Inglaterra deixou. Inglaterra não mais, né? Eu tô falando besteira, porque uhum. a Alemanha deixou. Então, foi uma maneira que eles encontraram de, sei lá, confortar as pessoas que vão entrar em negação. As pessoas que perderiam a cabeça se soubessem que o Ocidente está em queda. O Eu não Ocidente tinha não é mais pensado, aquele. eu não tinha pensado nisso. Talvez a entrada na União Europeia possa ser um prêmio de consolo pela derrota, né? Sim. Eles E vão dizer talvez o quê? comecem a assumir a derrota agora. É, Vão dizer que não querem mais, não vão dizer que perderam, vão dizer que cansaram. sim, eu acho que eles vão dizer coisa do tipo, se o Putin não avançar mais, né? Hum, Eu acredito que, de verdade, eu acho que o Putin também quer parar com isso. Justamente por ele não ter avançado mais. E uhum, se a Ucrânia virar um estado tampão, porque você fazendo análise, né? Eu não sei de nada. uhum, Aquele vídeo que você fez foi muito reconfortante para mim, porque explicou. Poupou muito do meu trabalho das minhas explicações, né? Para quem não tinha entendido ainda, eu não tenho certeza de uhum, nada. Eu especulo baseado no passado, baseado na história uhum, de eventos parecidos. Então, isso aqui é só uma prospecção, você pode até chamar de responsável, mas eu não sou nada, eu não tenho cargo público, entendeu? Eu posso falar essas coisas, uh, especular com vocês. Mas eu acredito que a Ucrânia vai servir de estado tampão, do mesmo jeito que é o paralelo 38 entre as Coreias. Vai ser um território neutro,
Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e a Crimeia vão ser tudo russo. Eu acredito que para fortalecer o discurso, União Europeia e Estados Unidos vão precisar dizer que só perdemos esses 5 territórios para a Rússia. Sei lá quem vai comer essa pilha. E a Ucrânia ainda saiu na União Europeia, coisa que o Putin disse que ela nunca entraria. Sei lá, é uma maneira dos dois declararem vitória e do Putin ganhar o pirulito dele, que eu falei disso nas nossas primeiras conversas. Agora, o que tinha mais? Que eu deixei de falar semana passada e falei pra você em off. A inteligência do Zelensky tá desmantelada, eles estão se comendo por dentro. Tem bastante gente querendo derrubar o Zelensky para ser o rei das cinzas, né? Para ser o rei dessa nova Ucrânia. Tanto pró-Putin quanto pró-União Europeia. Então, o Zelensky está sendo bastante ameaçado, apesar de Rússia e Estados Unidos não quererem dar um fim nele, que ainda é útil. E por que a gente está dizendo isso? Desde que envenenaram a esposa do braço direito do Zelensky na inteligência. Isso aconteceu no meio da semana passada, retrasada. Ninguém confia mais em ninguém. A inteligência da Ucrânia, que sempre foi uma das melhores, porque é herança da KGB também, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética e por ser um território histórico, a pátria que é mãe da Rússia, eles tinham muita influência no Kremlin. Então eles tinham uma inteligência muito competente, eles tinham bastante armamento, tinha até arma nuclear. Essa história a gente já contou, que eles cederam. Então, e hoje eles são um estado nessa situação por causa disso, né? Por ter entregue o que eles tinham de mais poderoso no seu arsenal. Eles poderiam se sustentar muito melhor do que a Coreia do Norte, por exemplo, com arma nuclear. Ou tão bem quanto. A Rússia jamais colocaria o dedo ali se eles tivessem. Enfim. Triste história, mas que bom que tá chegando ao fim, que bom que não parece que vai até 2025 nessa brincadeira aí, que a gente não aguenta mais e muito menos eles, né? Então, passando por isso aqui, vamos para... O que você quer falar primeiro aí? Palestina, Venezuela? Tá, eu vou na ordem que eu deixei aqui. Vamos para a América do Sul, porque aconteceu uma mesa de negociação entre a Guiana e a Venezuela por Essequibo, né? Essas notificações que estão aqui são todas da semana retrasada. Na semana passada eu mostrei isso aqui para vocês, que tinham invasões de espaço aéreo, tanto da parte do Maduro, que até sumiram daqui, e derrubaram um helicóptero. Os Estados Unidos também estavam invadindo o espaço aéreo. As coisas estavam escalando para puxar a presença de grandes potências, aqueles que controlam os proxies, aqui na América Latina. Só que tanto o Maduro quanto a Guiana recuaram disso. Pelo que eu entendi, dessa mesa de negociação saiu um pré-requisito para que ninguém estabeleça base militar, nem de Rússia, nem de Estados Unidos. O Maduro aceitou sentar na mesa com o cara, e o cara também aceitou sentar na mesa com o Maduro, só que aí já é uma vitória do Maduro, né? Se ele aceitou negociar a região com o Maduro, ele perdeu o território, ele vai perder, ou pelo menos parte da soberania do território, que ele vai deixar a Venezuela explorar uma parte. Acho melhor para os dois, assim, eu acho que assim, eu preciso citar isso, a presença do Brasil nessa negociação foi muito importante. Sim, eu queria escutar sobre isso. Porque os Estados Unidos ligou pro Brasil para falar, obrigado aí, valeu. Sim, exato. A gente não aguenta mais sustentar a guerra fora do país, a gente não... nem dentro do país, os Estados Unidos. Os democratas agradeceram o Celso Amorim e o presidente Lula. O MBL odeia que eu fale isso aqui, tomara que não chegue neles. Porque, assim, sendo honesto intelectualmente com vocês, eles fizeram um bom trabalho de relações internacionais. O Itamaraty, na mão do PT, sempre foi competente para o bem e para o mal. Então, dessa vez o Brasil se beneficiou disso, e isso precisa ser dito. E eu espero que, pelo grupo que eu tô lutando, que a gente consiga fazer um trabalho igual ou melhor que esse. Eu acho que é exemplo a ser seguido. A gente não precisa demonizar completamente o outro lado, a gente pode admitir que acertos foram feitos por parte dele, né? Então,
Sim, o Celso Amorim foi muito importante para que os dois apertassem as mãos e falassem alguma coisa do tipo. Eu não sei exatamente o que foi falado, né? Nunca vai sair na mídia isso. Mas muito provavelmente foi algo do tipo. Para o presidente da Guiana disseram: olha, quando a Venezuela abriu mão do território, ninguém sabia que tinha tanta riqueza em petróleo. Então, provavelmente eles não abririam mão se fosse o caso. E para o Maduro, ele deve ter dito a mesma coisa: olha, você está invadindo um território que é contestado, mas vocês abriram mão no passado. Tudo bem que a gente não sabia das riquezas em questão, mas você não precisa fazer isso, não precisa ter derramamento de sangue. Olha só o que está acontecendo no Oriente Médio, na União Europeia e na Ucrânia. E agora na China também, né? A gente vai falar disso. Depois eu passo para lá. Então, dessa forma, e o Maduro fez testes, como eu não sei se eu cheguei a citar isso na semana passada, o Maduro estava testando as reações da comunidade internacional. Ele percebeu que o Oriente não iria lutar por ele com o mesmo afinco que lutam pelo Oriente Médio e pela Ucrânia. Porque ele queria fazer esse teste. Olha, eu vou ser mais um batendo nos Estados Unidos e eu espero ter o apoio de vocês. Ele deve ter recebido a resposta do tipo: meu filho, você tá do outro lado do Atlântico. A gente já tá muito difícil lutar aqui, então fica quieto aí, dá seu jeito. Então ele voltou com o rabo entre as pernas, mas mesmo assim a Guiana foi forçada a negociar. Então parece que aqui na América Latina desescalou, pelo menos nos próximos 3 meses a gente vai ver o resultado disso, a confirmação disso, porque o Larissa falando aí, é mais do fim do mundo, minha irmã, porque tá todo mundo desescalando. A Guiana tá morrendo de medo da Venezuela e o Maduro não recebeu o apoio que era esperado e nem do Lula. O Lula foi bastante contundente na posição dele de não se envolver em conflito internacional, ou pelo menos não deixar a Venezuela envolver o Brasil nesse conflito, porque a Venezuela queria poder passar por aqui e o Brasil ia como se fosse pouco que o Brasil é atacado por causa da Amazônia, fazendo bem ou fazendo mal para a Amazônia. Então seria mais uma para crucificar o Brasil, mais um prego na cruz do Brasil, se deixassem o Maduro passar aqui com tropa. Então foi inteligente da parte dele. Ele ainda recebeu esse apoio dos democratas, que eu não sei se eu quero. Agora, acho que para aqui é só isso. Você tem alguma colocação a fazer? Não. Então seguimos. Só confirmando aqui mesmo, que aqui são o que tem de importante aqui é da semana passada. Que teve 3 dias atrás aqui o Maduro falando que falando sobre as negociações de Essequibo, com quem ele está conversando, o presidente Irfan Ali. E 5 dias atrás ele falou do Milei. ele está dizendo que Milei quer impor um absurdo neoliberal radical, um modelo que vai transformar a Argentina numa colônia. Veremos. Quem falou isso? O Maduro. Ok. Não sei que pitaco ele quer dar dentro da Argentina. Fica quieto aí, maluco. Já causou, já. Já vai levar petróleo de graça ainda. Cala a boca. Perdão por isso, eu tenho que fazer uma coisa para meu pai aqui. Tá feito. Pronto. Tá. Vamos para Israel agora. Poxa, serem por aí eu começo. Tanta coisa errada. O mundo tá tão cagado, né, cara? Meu Deus do céu, muita merda pra todo lado. Vamos. Você perguntou a respeito do porto de Israel. Vamos começar por aí. Tem um porto em Israel aqui bem nessa faixa aqui. Deixa eu mostrar isso aqui no Google Maps, que é melhor. Pronto, aqui na fronteira com a Jordânia, Israel, nos acordos das últimas grandes guerras que Israel enfrentou, ele rushou para o sul aqui, justamente para conquistar essa saída para o mar do Golfo. Justamente para não precisar, quando sair do porto de Tel Aviv, para ele não precisar passar pelo canal de Suez. Atitudes militares feitas de caso pensado, né? Óbvio que ele ia rushar para cá e ele teve poder para isso.
Paciência. Então, um dos principais portos é dessa cidade de Eliat, ou Eliat, não sei a pronúncia. Uhum. E esse porto aqui está vazio. Porque ele precisa receber insumos e transportar pelo Mar Vermelho. E ninguém quer passar por aqui, eu já mostro o mapa de como tá. Então, Uhum. boa parte do PIB de Israel está sendo prejudicado por causa do pouco acesso que ele está tendo com um dos principais portos. Né? Metade dos insumos, basicamente, precisam sair e entrar por aqui. Agora, vamos para outra metade da balança comercial. Ainda assim, tá bastante. Ele tem uma certa tranquilidade nesse trecho aqui. Deixa eu voltar para o mapa. Porque é área de pleno domínio deles. A guerra não chega aqui, não passa nem perto. Então eles conseguem negociar com o Ocidente, receber armas até. Eles têm uma marinha razoável para defender o próprio território aqui. Uhum. Porque tanto os povos do norte da África quanto o resto do Oriente Médio, ninguém sabe nadar. A marinha de todo mundo aqui é patética. E Israel, com a descendência europeia, com o contato daquela região privilegiada, com a melhor tecnologia, eles têm bastante contato e trocam bastante tecnologia para ter domínio marítimo aqui. Então, para importações e exportações, eles não estão completamente sancionados, não estão completamente prejudicados pelo que está acontecendo no Mar Vermelho, não. Agora, eles estão em uma posição muito delicada, porque pela primeira vez eu ouvi falar da mídia internacional da CNN ocidental, falando que o isolamento de Israel é parecido com o da Coreia do Norte. Isso é assustador para eles, porque para eles admitirem isso, né? Admitirem, como se eles dissessem, ninguém tem coragem de defender a posição de Israel com as atitudes que eles estão tomando. Eu vou aproximar aqui da faixa de Gaza para vocês verem como tá. Conforme previsto, muito mais lento do que eu previ também, né? O Farinazo mais uma vez estava mais certo do que eu. Eu achei que Israel ia passar rapidamente pela faixa de Gaza. Eu achei que, sei lá, 1 mês, 2 meses estaria resolvido aqui. Só que eles estão tendo que bombardear cada vez mais e tomar atitudes cada vez mais drásticas. E o exército não está dando conta de acabar com as forças armadas do Hamas e de outros grupos que tem aqui. Os caras se escondem muito bem, deram um exemplo assim, de guerra de guerrilha, estão dando aula e está muito difícil dominar isso aqui, mesmo o norte de Gaza, onde Israel focou mais sua ocupação, não está completamente dominado, eles ainda estão precisando bombardear posições. Os túneis mostraram que são muito mais complexos do que Israel tinha mapeado até agora. Eles estão tentando todo tipo de medida, não sei se você chegou a ver. Eles estão cogitando inundar isso aqui com água do mar. Inclusive, em alguns lugares começou. A gente não sabe as consequências ambientais e do próprio solo mesmo. A gente não sabe se isso aqui vai ser habitável depois que Israel fizer isso aqui. Outra coisa, um vídeo até que o Farinaldo soltou há pouco tempo, que Israel está parecendo uma força policial, como se eles tivessem perdido o talento daquela luta que eles tiveram, daquele exemplo que eles deram em guerras passadas, porque eles se acostumaram a operar com a guarda baixa, a força do exército de Israel, as forças armadas de Israel. O treinamento que eles têm é basicamente treinamento de polícia, então eles são muito bons de identificar infiltrados e revistar pessoas, entende? Esse tipo de coisa. Então, será que não aconteceu a mesma coisa que com os Estados Unidos? Será que eles não acabaram acreditando na própria propaganda? É bem por aí. Porque, assim, somos o melhor exército, mais treinado, a maior inteligência, a maior não sei o quê. E aí faz tanta propaganda disso que começa a acreditar. E aí a hora que a água bate na bunda tá pelado, né? De fato. E outra coisa é que a gente veio de um mundo em que as coisas demoravam muito para acontecer. Então, de 45 a 70, praticamente nada mudou no mundo. E aí veio 2000 e os anos 2000, eles nivelaram todo mundo tecnologicamente. E aí você vê gente que estava subjugado já, como o Irã, por exemplo, de repente os caras aparecem produzindo toneladas de arma e não tem como segurar os caras mais.
E a galera acreditando na propaganda antiga de que eles eram o maior poderio militar do mundo. É, mas a diferença diminuiu agora, né? Uhum. De fato. A diferença diminuiu porque as tecnologias estão cada vez mais. Eu não diria equivalentes, porque assim, é muito mais fácil ainda para o Ocidente, para os Estados Unidos saberem o que está acontecendo. Porque eles têm mais domínio do Uhum, espaço aéreo, tem mais tecnologia de drone, tem mais uhum, satélites, tem mais tudo. Então, de vigilância, de ter uma análise do cenário, eles têm mais recursos. Agora, o poder destrutivo dos dois lados tá muito próximo. uhum, Mesmo, é aquele negócio, destruir é muito mais fácil que construir, uhum, e atacar é muito mais fácil que defender. uhum, Então, os caras focaram muito em tecnologia para eliminar um alvo específico, para detectar um alvo e ter com a precisão de uma cabeça de um alfinete acertar um drone e matar uma pessoa. Assim, qualquer país meia boca que tem domínio de drone, que é basicamente aeromodelismo, com uhum, câmeras e tal. Qualquer um que domine essa tecnologia boba consegue fazer um estrago na tecnologia mais cara que tem. uhum, No melhor que o dinheiro pode comprar. Então, são forças muito equivalentes. Muito preocupa a comunidade internacional como um todo, porque Israel está provocando todo mundo. Eu vou deixar um pouco essa parte para o final. Deixa eu falar primeiro do que o Deborah uhum, está citando aqui. Rolou um ataque de Israel foi atacar uma base que eles acharam do Hamas. Só que as primeiras pessoas que saíram eram reféns. Eles não identificaram e acabaram eliminando vários israelenses, cidadãos. Só que a gente não está mais na década de 90 para trás. Tudo é facilmente registrado, jogado na internet. uhum, As pessoas ficaram sabendo imediatamente dentro de Israel que os soldados acabaram matando o próprio povo por engano. E isso está indo junto, levando a popularidade do Benjamin. Eu acredito que vai ficar cada vez mais difícil, até para os Estados Unidos, culparem o Benjamin por todos os problemas que Israel está causando, porque a população se revolta, faz bastante barulho, mas nada acontece. A política de Israel continua a mesma. Não há nem sinal de que o Benjamin vai sair do poder. Então, assim, protesto, gente na rua e aí? uhum, Não existe na história um registro de um presidente que abandonou o poder no meio da guerra, entendeu? uhum, É isso que eu quero dizer. Não, assim, não tem precedente, eu não acho que vai acontecer agora. E é exatamente o que Israel precisa para ter um segundo nome na mesa de negociação, que não seja um radical, que não tenha gente no partido a fim de eliminar toda a Cisjordânia e a faixa de Gaza e talvez mais. Porque negociar com uma pessoa dessa é tão impossível quanto negociar com o Hamas. A gente tem que concordar, né? uhum, E principalmente pelas atitudes. Eu até notei uma diminuição aqui nos ataques ao sul do Líbano, mas assim, muito cedo para analisar qualquer coisa. Tem muita coisa prestes a mudar aqui, porque, já passando para o próximo mapa, não se assustem, isso aqui é o Mar Vermelho, na última semana. que É, beleza. são os ataques Houthis. Ninguém quer passar aqui mais. Não tem um capitão de navio, não tem um barquinho com coragem de passar aqui mais. Virou uma zona militarizada. Os Houthis estão bombardeando quase tudo que passa aqui. Eu acho que só passa é, talvez iraniano, talvez indiano, um pouco mais BRICS. Só que mesmo assim ninguém tá com coragem. É uma coisa que eu não fiz. Acho que vale a pena até dar uma pesquisada nisso aqui. Deixa eu abrir outro mapa aqui. Navigation Map. Talvez apareça isso aqui. É, Navigation Ship Map Live. Acho que é esse aqui. Marine Traffic. Ou esse OpenSea Map aqui. Deixa eu ver só se é certo e eu coloco na tela para vocês darem uma olhada.
Tem uns mapas que mostram. Não sei se você vai lembrar daquele. Do Pelosi Day, eu coloquei um mapa aqui que mostrava as rotas. Rotas aéreas não estou falando o termo errado. Mas assim, rotas de. Não sei se são aéreas mesmo. Onde você decola e pousa, onde os aviões costumam circular e como eles estavam evitando a passar por cima de Taiwan. Hum. Achei o mapa, achei o mapa. É isso mesmo. Aí a gente pode ver aqui na hora como está. Eu lembro desse dia que mudou a rota de todo mundo. Todo mundo com medo de levar umas farpas de explosão. Sim. Aí tem esse outro mapa aqui, enquanto ele abre. Primeiro começou com navios israelenses que foram. Um deles foi tomado, tem até uma filmagem disso, que os Houthis gravaram, descendo do helicóptero, fazendo uma abordagem pirata mesmo, que é assim, né? Só que pirata de helicóptero, sei lá. Uhum. Você invade uma embarcação, ameaça o capitão, toma o navio, arma na cabeça de todo mundo, e levam para onde você quiser e descarrega o navio. E às vezes até o navio é seu, depois que você faz isso, né? Eles fizeram isso e passou a ser cada vez mais comum, não só com invasão de navio, porque muitos navios, grandes embarcações, navios cargueiros, estavam sendo escoltados. Assim, justamente para combater a pirataria, né? Essas remessas já estavam chegando cada vez mais caras, né? Porque estavam tendo que pagar uma escolta. Então, já que os Houthis viram que não ia dar para invadir o navio, eles começaram a bombardear tudo. E é um estreito de apenas 30 quilômetros de costa a costa aqui. Então é muito fácil monitorar para qualquer tecnologia boba. Consegue acertar isso aqui. Qualquer país acerta isso aqui. Então os Houthis, um grupo minoritário que são constantemente atacados pela Arábia Saudita, que já estavam em guerra antes do conflito de Israel começar. Eles se sentiram no direito, no dever, não sei o que a Sharia está mandando na cabeça deles, de afundar qualquer embarcação ocidental que passe por aqui. E agora, o sul da África, que era pouquíssimo utilizado, está assim. Pra vocês entenderem aqui, que parece que o mapa está ao contrário, né? A parte mais clara aqui é água. Aqui onde eu estou passando o mouse, vocês estão vendo aí na tela, é o sul da África. Todo mundo normalmente passa por aqui. Só que o fluxo de navios está muito menor. E aqui embaixo, que era quase nada utilizado, está a alta concentração. Está todo mundo vindo para baixo agora. Então, tudo isso aqui já vai ficar mais caro. Tudo que depende de passar pelo canal de Suez, seus importadinhos da China aí, que você já estava reclamando das taxas do Lula, vão chegar mais caros ainda. E o seguro Taiwan vai dar bom por outros motivos. Vai dar sinistro em Israel. Sim. Interessante. Isso aqui é realmente quase nada utilizado. Só o que passa por aqui é o que já sai É o que já sai aqui do chifre africano e vem para a América do Sul, que não faz muito sentido, né? Passar para outro lugar. Mas o grosso da China e da Índia que passam pelo canal de Suez estão precisando fazer uma rota muito maior para chegar nos Estados Unidos e até na Europa. Imagine a volta que uma embarcação indiana ou chinesa, assim, indiana e chinesa não, é uma embarcação americana que faz negócios com a Índia, que precisa passar pelo canal de Suez para descarregar ou carregar na Europa. Ele precisa dar a volta na África inteira ou ir para outro lado, né, por causa de um grupo armado pequeno. Isso aqui, cara, os iemenitas, o exército iemenita que está fazendo esse estrago aqui deve ser muito menor que o PCC aqui no Brasil. Pra vocês entenderem a dimensão do estrago que os caras estão fazendo na economia global. Então sim, o mundo está em crise por causa disso aqui. Tá todo mundo agora cobrando os Estados Unidos. E olha que engraçado. Os próprios BRICS estão cobrando os Estados Unidos. Estão falando, alô ONU, cadê a polícia? Cadê a polícia do mundo que vai garantir a segurança de todos os mares? Que prometeu que a gente não ia precisar gastar com segurança marítima, que tem porta-aviões em tudo que é lugar. Cadê vocês? Os Estados Unidos, aparentemente, estão falando que vão defender isso aqui. Que vai escalar o conflito se precisar. Agora,
isso não resolve o problema de imediato, né? A curto e médio prazo, isso aqui vai ser uma zona de guerra e os capitães dos navios, capitães, não sei, capitães. Os capitães dos navios vão continuar sem querer passar por aqui. Então, a própria defesa dos Estados Unidos, não diria que é um agravante, caso eles consigam, né? Eu acho que eles vão conseguir se eles resolverem invadir o Iêmen de uma vez. Mas mesmo que eles consigam, por muito tempo, porque o Hamas já mostrou que não é fácil, o Irã já mostrou que não é fácil, e o próprio Hezbollah já mostrou que não é fácil combater no Oriente Médio em 2023. Agora, contrapartida, o que é que pode acontecer mais aqui? E o que é que os iemenitas, o Hezbollah e o Hamas hoje pleiteiam, o que é que eles querem que aconteça? Eles querem uma aliança islâmica contra o Ocidente. Eles querem expulsar, do mesmo jeito que o Israel quer expulsar o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e o Irã querem expulsar o Ocidente do Oriente Médio. Quem vai ganhar nessa queda de braço aí? Para onde isso vai? Até onde vai escalar? Quem vai ter coragem de usar a arma mais pesada? Isso tudo são questionamentos, coisas que se eu desse a resposta seria muito mais responsável do que o normal, né? Seria imbecil da minha parte, na verdade, ter qualquer previsão sobre isso. Não faço a menor ideia. Não sei. Inclusive, tenho muito orgulho de dizer que não sei. Tenho muito orgulho de não ter rabo preso com ninguém, né? Lado nenhum. Não sabe. Como é bom poder dizer que não sabe no canal, né? Como é bom não ter que sustentar um personagem ao ponto de se sentir um merda. Sim, não sei. Faço a menor ideia se os Estados Unidos vão ter coragem de enfrentar e o quanto a nova Liga Árabe e a Liga Islâmica, não sei como é que vão chamar isso, o quão organizados eles vão ser para defender as terras que eles chamam de suas, né? O território que eles nasceram. Tudo isso é muito preocupante porque a gente tem um pé de Estados Unidos muito forte aqui dentro, que é Israel, que eu acredito que a mesma proporção de força, ou próximo disso, entre Israel e Hamas, é a mesma entre Estados Unidos e Iêmen. E eu digo Iêmen porque não é o Iêmen sozinho, né? Os iemenitas são financiados pelo Irã e diferente da faixa de Gaza, o Iêmen tem muito mais acesso fácil a insumos, a matéria-prima, até os drones do Irã para fazer esse estrago aqui. É claro que são drones iranianos fabricados no Irã que estão fazendo isso aqui. Então, é muito triste, é um tempo de muita incerteza. E a única certeza que eu tenho, que eu posso falar aqui que vai acontecer, as coisas vão ficar mais caras. Não sei o que exatamente, a gente precisa se aprofundar nisso, talvez alguém especialista em comércio exterior possa falar melhor o que exatamente, porque o Brasil produz muita coisa, eu acho que para comida a gente está mais ou menos safe, mas para importadinhos a gente está mal das pernas e vai de mal ao pior. Tá? Não tô otimista com nada aqui não. E tudo que subir de preço na Europa, nos Estados Unidos, assim, de imediato vai subir de preço aqui também, mas é uma oportunidade para a gente fornecer o que eles não podem. É uma oportunidade para a gente, já que eles estão tão prejudicados no canal do Suez, a gente possa ou até comprar o que eles não podem vender para o Oriente. O Brasil pode se beneficiar disso se o viado do Celso Amorim trabalhar direito. Então é isso, cara. É isso que eu tenho a trazer para vocês hoje. É engraçado quanto até um fechamento temporário, bom, não é que vai ajudar, vai dar uns estímulos errados e aí volta ao normal e quebra todo mundo que empreendeu, né? Que merda é isso. Então, respondendo a pergunta até que você botou aí, o bloqueio do Mar Vermelho afeta o abastecimento de Israel? Afeta sim, o abastecimento de Israel, mas atrapalha muito mais o mundo inteiro do que qualquer outra coisa. E é justamente o objetivo deles. Eles querem
colocar essa pressão tanto para cima dos Estados Unidos, né? Abrir mais uma frente de batalha com os Estados Unidos que já estão mal Uhum. das pernas em vários lugares. Você vê, pro Biden ou para a alta cúpula do Partido Democrata agradecer o Brasil por fazer qualquer coisa, eles têm que estar muito mal, eles têm que estar em Uhum. muitos em maus lençóis. Então é claro que essa pressão serve para isso, mas muito mais do que isso é a pressão para que a Liga Árabe ou Muçulmana finalmente se una e aproveite o momento de fraqueza do Ocidente para expulsar Israel de vez. E aí eu não sei se eles conseguem tancar se esse negócio escalar. Tenho muita preocupação por causa de bombas nucleares e a gente já falou disso aqui bastante. Sei lá, 2024 tem. Porra, eu não queria Promete. desanimar vocês. 2024 promete, tem tudo para ser pior que 23. E aqui, trocadilhos à parte, né? O comércio aqui do Iraque, Irã, o Golfo Pérsico, tá pacífico, está bombando. O comércio no Golfo Pérsico está bombando, diferente do Golfo do Canal de Suez. Caraca, assustador o negócio. Olha isso. O Irã tá adorando. O Irã tá adorando essa instabilidade aqui. Ele tá se aproveitando disso e é bom o Brasil se aproveitar também. Olha isso, cara. É muito tímido isso aqui. Está preparado para morar num mundo regido por muçulmanos? Cara, é demais, cara. É muito. Tá muito distante. Eu não acho que vai ser regido por muçulmanos, porque os muçulmanos ainda não conseguem reger o próprio território. Hum. Eles vão ter muita influência na Europa a longo prazo. Acho que a curto e médio prazo eles vão ter muito que lutar com os nacionalistas, os movimentos nacionalistas em ascensão na Europa, né? Tá cheio de Trump em ascensão na Europa, eles vão ter que lidar com isso. Eu não sei para onde vai, não sei se eles vão arranjar a desculpa para expulsar, para ser islamofóbicos de uma vez. Nem sei se eu trato dessa forma também. Porque parece que eu tô assumindo o lado. Porra, islamofóbico do caralho, eles estão no país deles e eu acho que eu prefiro defender soberania, sei lá. Até ficar em cima do muro é difícil, entende? Então, sei lá, eu acho que tá no direito deles defender as próprias fronteiras, tá no direito deles não querer imigrante entrando à torta e à direito, mas ao mesmo tempo eu entendo que eles que tivessem pensado direito ao invés de invadir todo o norte da África e o Oriente Médio, né, antes. Não que seja um problema que eles mesmos causaram, sei lá, um problema deles e eles que lidem com isso. Não tenho resposta pro problema de vocês, pelo jeito nem vocês, né, europeus. Então, sim, a longuíssimo prazo, talvez os muçulmanos dominem a Europa e o Oriente Médio, eu acredito que, sei lá, o Irã tendo bomba atômica, o Paquistão já tem, e o Paquistão ainda é Oriente Médio, né? E eles são muçulmanos também, eles vão fazer parte dessa liga. A Turquia, não tem porquê a Turquia abraçar o Ocidente com o Ocidente em queda, e ela sendo convidada para entrar provavelmente tanto para os BRICS no futuro, que ela já foi uma vez e recusou porque o cenário era outro. Acho que se convidar hoje ela entra. E a Turquia é um dos lugares que mais vai lucrar com a Rota da Seda. Vejo nomes novos no chat, sejam muito bem-vindos. Flamengo. 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 É muito bom. Eu vi tanta coisa hoje que eu tô até confuso, eu não sei nem como abordar nenhum dos pontos, mas eu fiquei pensando, essa guerra precisa acabar mesmo, porque a Europa ela tá sufocando tanto que eu fiquei pensando, vai chegar uma hora que até os países, eu não sei o que impede a Europa de se virar contra a França e falar, vai tomar no seu cu com essa porra de querer proteger o seu mercado. É o que eu Porque queria fazer desde que eu era full ANCAP, né? Que agora eu sou um pouquinho menos, mas ainda sou. Eu entendo esse lado protecionista, estamos vendo o nosso lado e queremos dar vida boa para os nossos agricultores aqui, e foda-se a África, a gente explora mesmo, não defendo, eu entendo essa dinâmica. Sim. Mas eu fico imaginando a força que a Alemanha está fazendo para flexibilizar isso.
Aham. E eu fico pensando em como que o Milei ele pode se aproveitar para entrar nesse tabuleiro do tipo, eu sou um forte produtor, mas não sou tão grande quanto o Brasil, então brigue com o Brasil e feche um acordo comigo. Tá vendo uma oportunidade aí ou eu tô viajando? Eu entendo. Eu sei exatamente onde você quer chegar e eu acho que é exatamente onde o Milley tá mirando também. Você acha que ele tá mirando isso? Porque, assim, louco como ele é e propagandista como ele é, eu acho que pelo menos aí existe uma oportunidade. Eu acho que essa oportunidade seria boa para a Argentina. Eu acho que o Brasil querer brigar por isso seria uma briga muito grande com a União Europeia e com a França, mas é uma briga, entre aspas, que eu acho que a Argentina pode comprar. Uhum. Eu entendo, eu acredito que a Argentina vai se beneficiar disso, querendo ou não, justamente por conta dessas atitudes do Milei, mas eu não sei se. Eu acho que ele vai conquistar o mesmo resultado, mas não pelas intenções, não exatamente pelo que você está pensando. Hum, Eu não acho que seja a intenção do Milei proteger o mercado argentino. Eu acredito que o Milei seja tão ANCAP quanto ele diz que é. Eu acredito que a Argentina vai se beneficiar desses mercados porque é uma consequência das atitudes, das medidas mercadológicas que ele está tomando. hum, Entende? Por ele estar abrindo o mercado da Argentina de maneira brusca, dele estar liberando para qualquer um que queira negociar com os agricultores, é uma posição confortável para os agricultores argentinos porque eles têm um oligopólio protegido pelo Estado há sei lá, dezenas de anos, hum, ou décadas. Então, é claro que eles vão ainda se aproveitar muito disso. Agora, mesmo sem essas proteções estatais, eles vão ser os primeiros a serem chamados para a mesa de negociação. Olha, na hora que a Europa disser, olha, a gente está meio de saco cheio da França mesmo, eu acredito que isso de fato vai acontecer, porque tudo ficando mais caro, não tem por que o resto da União Europeia querer proteger o mercado francês e pagar caro na comida francesa. Eu acho que é tanto uhum, interesse da Itália, da Alemanha, países que não produzem tanto quanto a França, comprar do Brasil e da Argentina. E eu acho que a Argentina vai sair na frente porque não está sendo protecionista. Eu acho que a Argentina, desse potencial que eu tô citando aqui, desses insumos que a Europa uhum, precisa, uhum, a uhum, Argentina vai se beneficiar mais porque ela está abrindo mais o mercado e os agricultores dela também. O Brasil vai na mesma linha keynesiana dos Estados Unidos e da França. A gente ainda vai se dar bem porque os Estados Unidos e a França estão fazendo mais besteira do que o Brasil. Mas eu uhum, acredito que no curto prazo a gente não vai se dar bem mais por causa disso. Os agricultores, não a população. uhum, uhum, Hum, então, sim, é uma oportunidade, ele vai aproveitar, mas não porque ele quer proteger o mercado argentino, é o contrário. Ele quer que o mercado argentino se vire. Ele quer que a França dê os pulos dela. E por isso eu acho que são outros mercados que vão chegar para a Argentina, não a França. E em algum momento isso aí você pode esperar. O Macron vai reclamar da Argentina. Tanto quanto ele reclama do Brasil. Só que na Argentina não tem uma Amazônia para ele dar desculpa. uhum. Então ano que vem a gente vai ouvir falar bastante disso. O que mais? Sei lá. Do Milley eu Qual não tenho seria? muitas previsões assim. Eu vi bastante a as consequências das primeiras medidas dele, né? Que ele está desvalorizando o peso até o talo, que ele disse que são remédios amargos, já era esperado. E o fim dos subsídios, eu não sei se ele sobrevive a isso. Bom, ele deve ter feito o cálculo político dele, com certeza, ele sabe o que tá fazendo. Esse é o meu medo. Mas, Não sei. Ele é, fez o cálculo econômico, ele é um economista. Ele é da escolinha Milton Friedman. Ele era muito respeitado nas universidades argentinas, justamente porque ninguém conseguia refutar o cara. O cara trazia então, pontos de coisas que eles nunca tinham tentado e muita gente ficou curiosa. Ele foi pra televisão. mas eu acho que, bom, eu não acredito, seria burrice demais se ele não Ah, tivesse feito o cálculo político. Eu acho que não sei, cara, sim. ele não chegaria até aqui pensando inocente do jeito que esse comportamento dele aparenta ser. Então, se não tiver alguma coisa por trás disso, o governo dele não dura um ano.
Eu entendo. É justamente por isso que eu acredito, porque tem muita gente, inclusive de governos anteriores, entrando pra. Lembra que eu falei que já tinha gente do parlamento se aproximando dele porque já sabia que ele ia ganhar, querendo negociar e que a. Eu, Uhum. eu cheguei a mencionar isso aqui que eu lembro. Gente da oposição do kirchnerismo estava chegando para ele para dizer, e aí, qual é o plano? E por isso ele colocou, não kirchnerista, mas ele colocou peronistas para dentro. Uhum. Mas assim, para executar o plano dele. E por enquanto, pelo que ele tem dito, inclusive, tá dando tudo certo. Na cabeça dele Na a cabeça dele, população certo. argentina, assim, a população argentina vai sofrer muito. E foi até um ponto que o professor Ricardo Marcílio falou no vídeo dele. Olha, a gente vai passar por uma hiperinflação, a moeda vai desvalorizar bastante até ir a zero, até chegar uma situação propícia para ele finalmente acabar com o Banco Central argentino. Realmente ele quer isso. E ele quer dolarizar a economia. Então, tudo que ele vai vender do agronegócio, tudo que ele vai exportar, vai entrar em dólar. E a Argentina é um grande exportador. A Argentina é gigantesca. Exportador. Sim, sim, sim. Sim. Em termos de riqueza, ela tá bem cegada. É isso. E como vai entrar muito dólar nos cofres públicos dele, e o peso, pouco importa, ele não liga pro peso, ele não quer o peso. Então ele vai fazer de tudo para comprar coisas por peso e para vender A tudo por elite dólar até também tá desvalorizar. dolarizada e a elite acho que não se contrapõe a isso porque já ganhou com a hiperinflação tudo que tinha que ter ganho. Sim. Agora, o levantamento que o professor Ricardo Marcílio fez, e que talvez ele, nem os ANCAPs, nem eu, com certeza, não colocamos na conta. Vamos lá, vamos passar por esse tempo de escassez de grana, vamos passar por uma inflação maior do que estava nos governos peronistas, mas tudo isso vai se resolver daqui a algum tempo, porque a economia vai estar dolarizada. Basicamente, ele estava dizendo para o proletariado argentino: olha, em algum momento a gente vai ter dólar para pagar todo mundo, já que vocês gostam de usar dólar mesmo. Para quem não sabe, quando você vai na Argentina comprar alguma coisa, o argentino faz Custa em cara feia dólar. quando você oferece peso. Ele Aham. prefere dólar, já existe um mercado negro pujante, assim, por dólar. E mesmo essa contagem oficial do governo não significa muita coisa, porque é aquilo que eu já disse em outros papos aqui. Você sempre chega para comprar peso argentino por dólar e o câmbio sempre vende por aquele valor oficial do governo, mas nunca tem dólar para vender. Uhum. Então o mercado negro de dólar está muito mais. Provavelmente vai sobrepor a economia da Argentina e essa contagem do governo que já não faz muito sentido, eu acho que nem é para a gente dar bola para ela. Agora, Uhum. tem muita gente que ainda está recebendo salário em peso. Tem muitos setores Uhum. da economia que ainda estão, por ser força de lei, você ser obrigado a usar peso, pelo funcionário não poder recusar peso, pelo Uhum. mercado argentino não poder recusar peso, senão, o que acontece? Você chega no restaurante e quer pagar em peso, o cara fala que não vai aceitar, só quer dólar, ele fica puto, vai bater o pé, mas aí você fala só tem um peso mesmo, e se ele bater o pé de novo, você pode chamar a polícia, ele vai preso. Uhum. Então, daqui que o Milei acaba com isso, né? O argentino que vai ficar sofrendo. Então, vai ter. Tem muita água para passar embaixo da ponte do parlamento argentino ainda. E assim, as pessoas que ainda precisam de pesos para sobreviver vão sofrer cada vez mais. E o professor Ricardo Marcílio estava falando: beleza, seu Uhum. plano pode até funcionar, só que as pessoas que vão viver com essa hiperinflação, como é que você vai dizer para ela que a vida delas vai se consertar daqui a um ano ou dois? Uhum. Entendeu? Você vai passar um ano ou dois sofrendo. Talvez não dê para pagar não dê para suprir o Não, custo de vida é, com o dinheiro que eu sem tenho. os E aí? subsídios, a população não sobrevive 2 anos, não sobrevive 6 meses. Tem gente que não sobrevive um mês, assim, sem ajudar o Cara, vizinho. eu tô torcendo pelo Milei, eu não tenho a resposta, não sou especialista de nada, o economista é ele que resolve. Tô torcendo muito para que dê certo, mas É que pô, assim, se não você vejo saída. manja de fundamentos de economia, funciona de maneira brilhante, assim. Mas na prática a economia é feita de pessoas que estão precisando comer hoje, né? Uhum. Se a comida vai ficar cara, se o transporte vai ficar caro, o transporte, o que é que o transporte tem de importante? É a maneira como as pessoas vão chegar no trabalho. Uhum. Sei lá, e algumas pessoas talvez não dê para ir todo dia pro trabalho. E aí, muita coisa na economia da Argentina vai precisar se reorganizar. E aí é que tá, não depende só do governo.
Nem tenho resposta para isso. É, Exige que as pessoas tenham um planejamento, uma gestão de risco, uma gestão da sua própria grana mesmo, para se readaptar aos novos valores com que os argentinos vão ter que se mas acostumar. a classe média e a classe alta, elas não estão preocupadas elas estão preocupadas em fazer o dinheiro render. E o que faz o dinheiro render é o que mata o pobre de fome. E eu não quero soar populista, como se o Milei tivesse que pegar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Não, não é isso. É que se esse cálculo não foi bem feito e a gente não sabe de onde que vai sair o dinheiro para o cara chegar no trabalho, ou se a gente decide que coloca a economia e o futuro do país acima do plano imediato, aí o emprego do cara desaparece. E a gente fala, não, eu prefiro que esse posto de trabalho não exista e que você não pegue ônibus e te manda embora e arque com as Uhum. consequências disso. E contrata um cara que mora aqui do lado, porque ele vai gastar menos. Então, assim, tem espaço para eficientismo, com certeza. Mas como que isso vai acontecer e que trauma que isso daí vai causar Uhum. é uma coisa que precisa ser acompanhada. E eu não tô com a menor vontade de ficar especulando. Eu não tô com a menor vontade de falar assim, olha, vi 2 semanas do governo do cara e já sei que. Porque eu acho que quem faz Não, isso na sim. internet é desonesto e arrombado e tem que apanhar. Sim, exato. Agora o Melkor colocou pontos aqui que me fizeram pensar na alternativa a isso. Se deixasse como estava, como é que estava? O governo estava subsidiando tudo, certo? Uhum, E a moeda perdendo valor. E a uhum, pobreza na Argentina aumentando. Já uhum, tem 40% de pobre na Argentina. uhum, 40% de gente sobrevivendo com menos de $2 por dia. Acho que é uma contagem dessa que a ONU faz. A Argentina já está nesse estado. A Argentina já foi o país mais rico do mundo. O uhum, estrago a longo prazo do peronismo, do keynesianismo, da esquerdagem argentina é muito maior do que o que Milei vai fazer em um ano ou dois. uhum. Não importa. A Argentina já estava no buraco. Não, não existia um precipício para a Argentina cair. Entendeu? Eu entendo tua visão. Eu não consigo concordar com ela, mas eu entendo perfeitamente. Tá. Porque, assim, quando você vê quando você vê o prejuízo que o PT traz ao Brasil, ele é incomensurável. E aí, assim, a gente vê umas medidas draconianas e você fala assim, não, mas aí vai acabar com o povo. E Então, assim, o PT tá então, acabando com o povo. vamos deixar o peronismo continuar. Passaram 20, 30, 40, 50 anos e a proporção de pobres na Argentina foi 10, 20, 30, 40, 50%. Aí a gente Uhum. dá mais 50 anos para os peronistas e a Argentina está mais pobre que Cuba e Venezuela. E aí? A gente vai deixar chegar lá? Então, a gente precisa quebrar uns ovos, velho. Não tem jeito, não tem jeito. Eu não vejo saída, O... não vejo saída. Assim, eu não acho que o que o Milei tá fazendo é perfeito, não acho que ele pensou em tudo, até é irresponsável ele mesmo dizer que pensou nisso. Só que a alternativa, na minha visão, é muito pior. Muito pior, já estava falhando há muito tempo e ia continuar falhando. Ia daí para pior. Então, fazer o quê? É, é interessante que nunca ninguém discute como que a financiarização, assim, da elite Sim, argentina eu sei. empobrece tanto as pessoas no fim da fila. E eu estava vendo um podcast do Átila falando sobre o mercado imobiliário das grandes cidades do mundo, Toronto colapsando, São Paulo pelos mesmos motivos, porque financiarizou-se. Não se constrói porque precisa-se de gente para morar, constrói-se porque o fundo imobiliário dá lucro. Uhum, Então, eu não sei se eu queria que conseguissem olhar para a economia da Argentina e ver o quanto ela é rica, o quanto ela produz e o quanto medidas podem ser tomadas para explorar tudo que ela é capaz de produzir e vender. E eu não sei se isso está sendo feito e não tem como saber ainda. Eu só vou conseguir ver isso mais para frente. E a respeito da fala do Melkor, se na teoria funciona na prática também, os japoneses falavam isso. Eu uhum. cansei de ver debate do Congresso japonês falando as melhores escolas, com essa teoria não se briga, é desse jeito que precisa fazer. E eles afundaram.
Eu acho que tem que ter teoria sim, mas é pragmatismo. Eu não sei se pode estar teórico, eu não sei se está pragmático. Aham. Eu penso. Dá pra fazer esse paralelo com as leis da física, vai. A gente é, pensa nas condições ideais de temperatura e pressão, mas a gente só consegue confirmar depois que vê as coisas acontecendo. Uhum, E às vezes por ter elementos que a gente não colocou na conta, né? Que a gente faz aquelas continhas de escola de força igual a massa vezes aceleração. Aí a gente até coloca o atrito ali, mas ainda tem a densidade do ar, ainda tem, sabe, uhum, outros elementos que a gente não coloca. A gente calcula aquilo ali porque os cálculos funcionam, que é pra gente aprender física. Da mesma forma, uhum, pra gente aprender economia, a gente aprende oferta e demanda, vai. É, uhum. mas as leis econômicas, assim, para a região país do tamanho da Argentina, primeiro que eu acho bastante irresponsável você colocar um país inteiro na mão de uma pessoa só, mas isso aí foi ideia de vocês, não minha. Eu prefiro descentralização. Enfim. E mesmo assim, eu entendo que a chance de dividir tudo em pequenas províncias e essas pequenas províncias em algum momento entrarem em guerra também é muito maior e de criar um cenário Uhum, muito pior do que a gente tem. uhum. Então eu acredito que, inclusive, uma guerra seria muito pior do que a pobreza na Argentina, né? É. E com certeza os argentinos preferem estar pobres do que em guerra. Da gente se iludir achando que de algum jeito vai dar certo, a gente já tá errado, né? Sim, então eu prefiro esse cenário mesmo, que a gente fica testando coisas aí, testa keynesianismo mesmo, dane-se. Nos Estados Unidos, a gente, não posso dizer que deu certo aquilo, porque tá afundando, né? Mas fizeram eles serem a. Isso, o keynesianismo fez os Estados Unidos ser a maior potência do mundo por bastante tempo. Eles chegaram lá por esse atalho e talvez por isso estejam ruindo agora. Só que, sei lá, vamos aí, a gente vai precisar testar novas experiências até que uma funcione de uma vez só, né? Uhum, É, e, e aí, vamos lá, vamos direitar, né? Não tem outra coisa para fazer. É, o que mais funcionou ao redor do mundo foi abrir mercado, foi justamente cortar subsídio, foi cortar funcionalismo público. E as esquerdas fizeram isso em vários países, eu já citei exemplos. Então, sei lá, vamos de novo. É, sim, eu não vou ficar fazendo propaganda meu, pra não irritar muitas pessoas. Eu posso deixar pra falar de. Porque assim, eu tô falando de MBL 24/7 desde sexta-feira. Então até tô meio de saco cheio. Eu tava com os caras agora de tarde. Mas se você quiser, eu dou uma palhinha depois pra falar do que a gente tá se passando. O Flamengo perguntou se o Brasil vai de F muito ainda, vai bastante, eu não tô otimista não. Tudo que tá acontecendo lá no canal de Suez e no Mar Vermelho afeta diretamente nossos bolsos, não tanto quanto afeta a Europa e Israel e tudo que tem aqui no Mar Mediterrâneo, né? E o próprio Estados Unidos. Mas grande parte da economia vai doer no nosso bolso, sim. E sendo bem honesto com vocês mais uma vez, que eu prefiro ser assim, uhum. se eu conseguir usar isso politicamente, eu vou usar. Porque o PT usaria. Então, dadas as devidas explicações, mas se você falar isso, é desonestidade, você tá usando isso para derrubar o PT. Tô. Dane-se. Vamos falar um pouquinho de China. Lembra que eu falei que eles estavam muito quietos? Uhum. É porque eles estavam atuando na zona de influência deles. Então a reclamação das Filipinas aqui, ó, 6 dias atrás. Chinese vessels against its boats carrying of South China Sea resupply missions over the weekends, including one with a senior Philippine military official aboard. A serious escalation. Isso aqui levantou as orelhas de todo mundo ao redor do mundo, porque a China tem um projeto hegemônico de poder, tanto quanto os Estados Unidos tiveram da Segunda Guerra para cá. Só que eles Uhum. ainda estão no começo, né? Eles estão expandindo a Rota da Seda, estão colocando obras de infraestrutura. A China está fazendo o plano Marshall dela, né? Sim. Reconstruindo o mercado do Oriente Médio e quer que chegue na Uhum. Europa e convidou o Brasil e a gente já entrou, etc. Eles têm as mesmas coisas as mesmas intenções
com Filipinas, com Vietnã. Os Estados Unidos chama bastante o Vietnã para negociar. Ele dá bastante benefícios fiscais para vietnamitas, justamente porque eles querem a lealdade do Vietnã para impedir a influência chinesa hegemônica no Mar do Sul da China. Justamente porque eles sabem que a China não quer e não vai parar aí. Agora, o governo chinês, e pela marinha chinesa, pelo tamanho que está hoje, eles entendem que tudo que está ao sul da China é China. Então, mesmo as Filipinas, Indonésia, todo mundo morre de medo da China por causa do tamanho deles, por causa da quantidade de recursos que eles têm. E agora eles estão conseguindo, até porque a marinha americana se apequenou, eles estão colocando as asas de fora, né? Colocando as garras. Eles foram para cima das Filipinas, o que acontece aqui? Esse mar, deixa eu colocar o Maps aqui, que é melhor. Todo mundo usa os mares para pesca, né? A principal fonte de comida de todo mundo aqui é a pesca, e não só para subsistência do povo, eles usam para exportar também. Como a China entende que as Filipinas pescando próximo das ilhas das Filipinas são uma invasão de soberania da China, entendeu? Quando os filipinos saem para pescar, a China entende que está sendo invadida. Eles mandam barcos para lá. A intenção deles, o que eles queriam fazer de verdade é bombardear tudo e afundar os navios filipinos. Mas eles ficam jogando jato d'água. Sim, eles jogam jato d'água e em uma dessas peripécias da marinha chinesa, eles jogaram um jato d'água em um navio de batalha que estava fazendo escolta de outros navios pesqueiros filipinos. E nesse navio de batalha tava tipo o braço direito do presidente das Filipinas. Um general de alto escalão lá. E aí, resposta para você dar quando um general de alto escalão é atacado é bélica. O manual de instrução das Filipinas e do mundo inteiro manda as Filipinas responder belicamente. Aquele navio chinês tinha que ser afundado. Então a gente passou por um momento muito tenso, conturbado, que a guerra poderia ter começado nesse dia. 6 dias atrás. Foi na segunda-feira. Por pouco. Por muito pouco. O professor Ricardo Marcílio fez vídeo sobre. Não sei se Farinazzo fez sobre também, mas eu vi bastante mídia internacional falando disso. Até deixaram de lado um pouco Israel para falar da guerra que pode acontecer. Muita gente deu a explicação de novo, né? Que Estados Unidos tem boas relações com o Japão, Taiwan, Filipinas, Vietnã. Filipinas e Indonésia, inclusive, tem base militar americana. E tem navios porta-aviões americanos circulando isso aqui. E muito se especula sobre o potencial que os Estados Unidos têm de fazer um bloqueio continental. De usar essas ilhas do Japão aqui, que tem base militar também, junto com os porta-aviões, para não deixar a China sair nem para pescar. Diz os Estados Unidos, assim, até a década de 90, até 2000... Não, vamos aproximar mais, né? Até 2022, fevereiro de 2022... todo mundo acreditava que ainda existia esse risco, que os Estados Unidos ainda tinham esse potencial. Só que já mostraram que não é bem assim. A China está cada dia mais, não só fabricando navios muito mais rápido que os Estados Unidos, mas eles estão tomando as águas e as pessoas aqui, os países só pescam quando a China deixa, porque eles estão enchendo muito o saco. E estão forçando esses países a ou sentar na mesa de negociação com a China, do mesmo jeito que o presidente da Guiana está precisando sentar com o Maduro. Essa atitude pode ter sido, inclusive, uma chamada para negociação. Filipinas, você quer pescar? Senta na mesa do Xi Jinping e a gente vai dividir esses peixes aí. Quanto pode ser também um teste de resistência. Tipo, será que os Estados Unidos vão ter coragem de me responder? Força as Filipinas a pedirem socorro dos Estados Unidos. Olha, vocês têm bases militares aqui, a gente está se sentindo ameaçado, a gente foi forçado a fazer um ataque ao navio chinês, e aí a gente responde ou não responde esse ataque? Vocês vão defender a gente? Como é? Entendeu? Esse tipo de conversa está sendo estabelecida nesse momento, durante
os próximos dias. Porque isso aqui abriu um precedente, né? Tem tempo que não sei se. Não sei se alguém de alta patente foi atacado pela marinha chinesa nas águas do próprio país. E o que a China está pleiteando aqui, na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo, né? Desde o Tratado de Westfália, puta merda, Uhum. é um absurdo completo a China dizer que as Filipinas pescarem nas suas proximidades é um ataque à sua própria soberania, a soberania chinesa. Mostra o mapa do navio dessa área. Boa, Serdão, vou mostrar. Esse mar é o mais movimentado do mundo. O Pacífico e a saída aqui, porque tem a ASEAN. A concentração de embarcações aqui é muito absurda. Então é isso aqui, ó. Os navios nessa costa aqui. Foi aqui que aconteceu, se não me engano. Vou ver se tem a notificação aqui. Acho que já sumiu. Eu lembro de ter visto por esse lado aqui. Foi invasão de... Porque, assim, existe um tratado que acho que são 200 quilômetros da costa. Ou são 20 quilômetros da costa, não sei dizer exatamente o número. Mas a uma certa distância da costa é considerado como se fosse terra. Isso é um tratado entre todos os países. Então, as Filipinas pescam aqui dentro e aqui no norte. E a China diz que eles estão invadindo o território. A China diz que essa linha dela aqui, que é do Tratado Internacional, ela diz que essa linha dela cobre todo o mar do sul da China, que cobre as Filipinas e vai até quase a Indonésia. Ela fala que é mar do sul da China. Uhum. Então, se a referência sou eu, é tudo meu. É o melhor argumento que eles têm. A sul é tudo meu e dá a volta na terra. O Sedan tá corrigindo aqui, 12 milhas, 22 quilômetros. Velho, milha é o caralho, é só americano que usa milha, nem os europeus usam, então quilômetros. Todos os americanos, com todo respeito. Pelo pouco que você falou, dá pra perceber que é um cara bem inteligente. Cara, me apresentando, eu sou cientista político formado em relações internacionais e eu tento entender o mundo vendo várias perspectivas. Então, eu ouço o discurso de chinês, de americano. Quando a gente fala de Oriente Médio, eu ouço o discurso de israelense, de muçulmano, de xiita, de sunita, de americano, de europeu. Eu tento cobrir tudo justamente para ter uma visão bem parcial e eu sei que a verdade não vem de nenhum deles. A verdade está entre eles, entendeu? Pelo menos assim que eu entendo o mundo. Sim. Então, sei lá, eu não me acho inteligente não, cara. Eu tô tentando. Eu conheço gente muito mais inteligente que eu e eu sempre coloco referências aqui, eu sempre cito os nomes. O professor Ricardo Marcílio é um cara que faz só isso, que eu nem sei se ele tem a mesma formação que eu, mas ele estuda relações internacionais há muito tempo. Ele é formado em geografia, que eu sei. Não sei se ele tem uma pós em RI, alguma coisa assim. Aqui no Brasil eu gosto muito de uma referência militar, que é o comandante Robson Farinazzo. O nome do canal dele é Arte da Guerra, eu acho que vale a pena você procurar. Eu gosto de ouvir da parte da esquerda o Rui Costa Pimenta, o Aldo Rebelo e às vezes até o Ciro Gomes para falar de política nacional, porque eles falam muito bem dos inimigos, apesar de eu não gostar nada de eu não ter quase nenhum alinhamento ideológico com algumas das figuras, com Farinazzo tem bastante, com Aldo Rebelo mais ou menos. Enfim, por mais que eu discorde de muitas opiniões deles, eu entendo que muitas críticas e muitas leituras que eles fazem do mundo são infinitamente superiores à minha, porque eles estão fazendo isso que eu faço há muito mais tempo que eu. O que eu tenho de vida, eles têm de análise desse trabalho que eu faço, entendeu? Então, eu acho até responsável trazer... grande parte do que eu faço aqui é replicar as opiniões deles. Então, são mais referências e fico muito feliz em tê-las, porque o Brasil tem um histórico de ter boas relações e ter uma posição de neutralidade com todas as potências globais. E gosto muito dessa posição, prefiro que seja assim. E por isso que eu acredito que as melhores análises vêm daqui mesmo. Bom, acho que dadas as devidas apresentações, vocês podem participar mais do chat se vocês quiserem fazer alguma colocação, quiserem que a gente cubra algum assunto. Se tiver um alcance, se eu tiver lido sobre durante a semana, eu trago. Meta Milley, 100 anos.
Não temos mais fronteiras. 100 anos, não temos... Cara, acho que tá muito distante isso acontecer. Isso aí sem fronteira é uma utopia ANCAP e comunista. Vai entender. Prefiro que seja assim, mas entendendo que é uma utopia, eu prefiro andar nessa direção, mas pelo andar da carruagem do mundo até aqui, eu acredito que daqui a 100 anos a gente vai estar muito parecido com o que está agora. Acho que não é um problema pra gente resolver rápido, não. Acho que isso faz parte das loucuras do Milley. Tem muita coisa do Milley que, apesar de eu aprovar as medidas que ele tá tomando lá, tem muita coisa do Milley que eu desaprovo e que eu acho que é loucura pura mesmo, porque o cara diz que. Eu não sei se isso é só pra aparecer também. É tanta loucura que parece que é É estratégia, né? porque Que parece que é não estratégia. dá para separar o que é pensamento e do que é engajamento, né? Uhum, exato. O que que assim, tem uma coisa que parece que ele leva a sério demais, que ele usa uma espécie de muleta e tem um. Não é muleta o nome daquilo. Qual é o nome do. Daquele negócio que os coroas usam pra se equilibrar? Bengala, bengala. Ah, bengala, isso. Ele usa uma bengala que tem a foto, tem um desenho dos cachorros dele. E os 4 cachorros que ele tem hoje são clonados de um cachorro e ele diz que ele colocou os nomes. O nome dos cachorros deles é Kant, acho que é Ludwig por causa de Mises, Milton por causa do Friedman, sabe? Ele colocou esses nomes nos Uhum. cachorros e disse que pede conselhos a esses cachorros. Eu não sei o que é meme, eu não sei o que é provocação pra deixar a esquerda arrancando os cabelos na Argentina. Eu acho que tudo isso é possibilidade. É parte da caricatura, né? Sim, mas eu acho que desse negócio de daqui a 100 anos estar sem fronteira, eu acredito que faz parte dessa loucura dele aí. Eu não duvido que nem ele acredite nisso. Eu acho que ele fala, é o tipo de coisa que ele fala de sacanagem mesmo, pra distração. Mas eu gosto de acompanhar, é uma experiência diferente e que eu já imaginei muito pro Brasil, mas não sei se eu teria coragem de plantar com quem quer que fosse. Então eu acho útil até que esteja acontecendo aqui do lado, torço por ele, tomara que dê certo, sei lá. É, o que a Argentina vai fazer para sair do buraco, tá... lá vai eu com o meu pessimismo nato. É bom que a Argentina esteja se esforçando para sair da lama, porque a gente está entrando nela, pelo menos a gente tem um modelo para copiar depois, pro bem ou pro mal, né? Sim, sim. O que me deixa otimista é isso, porque o Brasil tem grandes problemas, tem problemas profundos, tem problemas internos. Mas assim, são problemas que outros países já resolveram, Uhum. das mais diversas maneiras, então por isso eu acho que é possível salvar o Brasil. E são problemas muito menores do que as grandes potências Em têm hoje. muito menor escala, É sim. muito mais difícil ser presidente da Rússia, é muito mais difícil ser presidente da China, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do que ser presidente do Porra, Brasil. A gente está numa sim. posição muito confortável. Ninguém representa ameaça pra gente, pelo contrário, todo mundo tem medo da gente, chama a gente de imperialista. E mesmo assim, a gente não faz nada, a gente é sei lá, a gente não diria que é indefeso, porque a gente tem bastante exército, tem bastante tropa, tem bastante reserva. Só que eles estão lá pintando meio fio. Para de fazer essa piada, ninguém. Ai, ai. Assim, é bom que a gente tenha e saiba se defender, né? Quando a gente foi solicitado, a gente meteu medo em todo mundo. O Paraguai que o diga, o Uruguai que o diga. Então, sim. Os alemães que eu digo. Ah, eu tava vendo a live do Farinazo lá e ele tava falando. E aí teve um cara que falou assim: teve uma pergunta, você acha que Israel encontrou em Gaza um Vietnã? Ele falou: não, não acho que dá pra fazer esse paralelo. Aí teve um cara que falou: eles encontraram Monte Castelo. Uhum. E aí o Bolsonaro. O O Bolsonaro Farinazzo, não sabe o que é um Monte Castelo, nem eu sei também. xinguei o cara, xinguei o cara. O Farinazzo, ele falou, é exatamente isso. Tipo, ele tirou da memória dele, Uhum. fez a sinapse e falou, é exatamente isso. Aí eu, curioso, falei, não, O que? Gaivota azul pro vou ver cara, né? vou ver que porra é essa, né? Uhum. E Monte Castelo e Monte Cassino foram dois montes ocupados por alemães que deram muito trabalho, cara, muito trabalho de tirar.
Uhum. Tem uma história, isso na Itália, em terreno italiano, Monte Cassino, você precisou de uma aliança de 11 países para tirar os alemães de lá. Os caras bombardearam o monastério e os alemães não estavam lá dentro, é claro. E aí nas ruínas eles falaram: agora que bombardeou, vamos ficar nessas ruínas aí. E assim, muita gente morreu para tirar os caras de lá. E em Monte Castelo não teve 11 países, teve Estados Unidos e Brasil. E há muitas perdas, com muitas perdas, o Brasil conseguiu tomar, os Brasil e os Estados Unidos conseguiram tomar os alemães de lá. Mas é aquela vitória de perro, sabe? Que você fala, caralho, ganhei, parabéns para mim, mas olha quantas pessoas, olha quantas vidas eu perdi e para que isso serviu no fim da história. Porque, no fim das contas, foi um controle territorial, todas as tropas seguindo ordens, mas não foi o controle de Monte Cassino nem de Monte Castelo que foi decisivo para a derrota da Alemanha na guerra. Aquilo ali era na Itália e, tipo, foda-se a Itália, tá ligado? Aham. É, e basicamente o paralelo que o Farinazzo enxergou foi do tipo estão fazendo toda esse furdúncio aí por Gaza. Então, assim, quando você ganha, o que você ganha, né? É E isso. uma curiosidade é que a música do Renato Russo, em que ele parafraseia, em que ele faz citações da Bíblia e de Camões, essa música chama Monte Castelo. E ela foi feita em homenagem ao tio dele que morreu nesse conflito, morreu tentando tirar os alemães de lá. Uhum. Achei bonitinho e achei que valia a pena mencionar aqui. Você falou que foi na Itália, foi uma região montanhosa, era uma posição de Região vantagem? montanhosa. Aham. Em Cassino era até mais estratégico e Monte Castelo só servia para você conseguir observar uma estrada, porque quem detivesse ali teria mais informações a respeito do transporte de cargas e da movimentação de tropas. E por conta disso, aquele monte de gente morreu. Tipo, era melhor ter aberto mão daquele ponto e ter usado esses soldados em outros lugares, mas quando você está vivendo a guerra, e isso me faz pensar também. É, é, eu acho que uma coisa que as nossas conversas me ajudaram a ver é que eu estava esperando de Israel uma sabedoria de quem olha para o passado, só que os caras estão olhando para o presente e está tudo anuviado na frente deles. Uhum. Então não adianta Entendo. querer que os caras tenham a sabedoria dos livros de história, porque não vai ter, porque o negócio está acontecendo agora e os caras não sabem o que faz, né? Uhum. Imagina como que estava a cabeça do cara que atirou naqueles 3 reféns que estavam com bandeira branca. Imagina o que passou na cabeça do cara para ele ir lá e abrir fogo e metralhar todo mundo. O cu na mão que o cara já não tava há quanto tempo, né? É, uma falta de preparo e ao mesmo tempo, Sim. como é que você se coloca na posição do cara também, né? Como é que você vai jogar? Uhum. Eu nunca recebi Não, treinamento militar, não faço ideia de como funciona. Não duvido não. que faça Todo parte mundo da brinca estratégia que. do inimigo mandar umas pessoas de bandeira branca na frente para o exército baixar a guarda. Então, como é que eu vou julgar o cara, Uhum. né? Sei lá, Exato, cara, sei lá, exato. sei lá. Não, não dá, não dá. Realmente não dá. Mas que o uso político dessa. Que isso vira a carta política na mão de todo mundo que é o mal de Israel, claro que vai Uhum. virar e paciência. É do jogo. E o É justo. Netanyahu já fez coisa muito pior. Já aproveitou de coisa muito para chegar no poder, inclusive. Eu tava dando uma olhada aqui, tem uma Rua Monte Castelo. Aqui em Salvador, inclusive. Olha só que viagem. Porque tem muito. O Brasil desempenhou um papel muito importante nesse negócio aí. Uhum. Eu quero ver se eu consigo ver pelo relevo aqui na Itália. Eu já achei aqui no mapa. É, como funciona. Nossa. Cara, eu acho que uma coisa que dá pra eu fazer nessas férias que a gente vai ter aí, talvez. Porque as operações do MBL também vão dar uma parada. Eu posso abrir umas lives aqui esporádicas, coisa que eu já tenho vontade de fazer. Eu posso usar isso como desculpa, né? Pra eu abrir uma live jogando um Battlefield, uma coisa assim. Porque tem uns mapas, tem essas situações, entendeu? Uhum. E aí, isso aqui tá parecendo, esse vale aqui tá parecendo muito um mapa que tem, eu acho que é no Battlefield 1, que tem uma guerra na Itália mesmo, com alemães e ingleses, se eu não me engano. Eu acho que é uma coisa que aconteceu, deve ter acontecido no mesmo lugar. Porque essas serras aqui, eu tô aproximando o mapa aqui pro pessoal dar uma olhada.
Por que é tão difícil você invadir um território assim, onde está plenamente dominado? Tem uma cidade no meio e tem montanhas em volta. Porque quando você estabelece bases militares aqui no topo, isso é coisa que eu estou replicando, que eu ouvi na faculdade de um professor de defesa meu que explicou isso alguns anos atrás. Então, se tiver alguma imprecisão, fiquem sabendo que eu não sou especialista nisso, tá? Mas aqui, pelo que eu me lembre, as posições de quando você está no high ground, né, quando você está em um plano superior, você tem uma posição de vantagem absurda para quem está embaixo, porque as pessoas só conseguem te ver de cima, se tiver um avião, alguma coisa que entregue sua posição. E mesmo assim tem o delay da comunicação, né? O avião tem que ver onde você tá, ele tem que passar a informação para quem tá em solo, e quem tá em solo vai com artilharia tentar te tirar dali, ou vai tentar com um morteiro, sei lá, te acertar. Você não, você tá vendo onde o cara tá em tempo real, você pode colocar um sniper, você pode colocar um tanque, você pode colocar qualquer coisa que atira apontada para a pessoa sem o delay da comunicação, né? Então, você vê de longe o inimigo chegando. Você vê ele, mas ele tem muita dificuldade para te spotar. E atirar de baixo para cima, até a bala perde força. Então, atirar de cima para baixo, todo santo ajuda, inclusive a gravidade. Então, é por isso. E a mesma dinâmica se repete aqui nas colinas do Golã. Eu já falei disso aqui em outra live, que eu contei a história do Helicoin. As colinas do Golã tem a mesma coisa. Tem essa posição aqui no norte com a Síria, que tem esses vales aqui. Tá vendo que tem essa região montanhosa? E é justamente aqui, mostrando aqui no mapa para vocês verem, ó. Aqui no live map é melhor. Isso aqui que tá em azul é essa região que eu tô aqui em cima. Isso aqui. As posições de defesa são essas duas aqui. Essa montanhosa aqui, que faz fronteira com a Síria, com Israel, com o Líbano. E essa aqui é o sul, que faz fronteira com a Jordânia e com a Síria também. Então, o exército israelense teve muita dificuldade para tirar isso daqui da posição da Síria, porque eles precisavam disso aqui para controlar o fluxo de armas e do que eles chamam de terroristas, de exército privado, como você queira, que entravam dentro de Israel. Então Israel só teve total controle do território de sua soberania quando controlaram essa região aqui. E para controlar essa região, tem uma história muito boa na Netflix que conta como foi que Israel descobriu onde é que estavam as posições e atacou. Mas aproximando aqui, vocês podem ver que é a exata mesma dinâmica. Aqui em cima das montanhas é tudo plano, então você pode estabelecer bases, você pode cavar para fazer bunkers nos lugares, e aí fica muito difícil para o inimigo te bombardear, para o inimigo chegar até você. Você vê ele chegando a dezenas de quilômetros de distância, centenas de quilômetros. Então você pode se planejar até que ele chegue em você. Você já está com tudo que atira apontado para ele. Então é isso. E até hoje Israel tem essa vantagem territorial desde o Helicoin. E aqui, inclusive, aqui no norte, tem tentativas muito tímidas do Hezbollah de acertar essas bases, esses bunkers que hoje são israelenses, né? Mas sim, gosto de contar essas historinhas que tem a gente interessada nisso. Mas pergunta, senhores, se tem alguma coisa que vocês queiram que a gente cubra ainda? Por mim, eu tô de boa tô pra jogo, inclusive, se alguém tiver online aí. Que tinha... eu escrevi aqui a respeito da deserção ucraniana. Você tem escutado sobre isso? Sobre o tanto de gente que está tentando meio que sair cada vez mais e a escalada no preço disso? Cara, nenhuma novidade desde que eu tenho visto, né, que desde aqueles escândalos de corrupção, de generais ucranianos, que o Zelensky deve trocar todo mundo, trocou todo o Ministério da Defesa, trocou várias posições de poder responsáveis por recrutamento, porque muitos estavam recrutando e estavam recebendo muito além do salário
cobrando das próprias famílias dos soldados recrutados para que não colocasse eles na linha de frente e arranjasse um fluxo para eles irem para a Romênia, para a Bulgária, ou qualquer outro lugar da Europa. Os caras tinham armado um esquema de corrupção com o leste europeu, que não é nada difícil, né? Tão fácil quanto corromper o... Não vou dar partida aqui, não. Qualquer coisa do Brasil, não dizer que eu tenho um lado. Então, os militares ucranianos traíram os Zelensky, colocaram um monte de adolescente, um monte de jovem. Honestamente, se a pessoa não quer lutar pela porra do país, eu sou a favor que ela vaze mesmo. Eu não sou a favor de colocar a pessoa que não quer pra lutar, e principalmente por uma causa que talvez ela não seja a favor. Talvez tenha muito ucraniano pró-russo, não tava afim de dar tiro nos russos, né? Porque tem família misturada e tal. Então, pegar em armas contra o exército russo é uma questão muito mais complexa do que parece. Não é simplesmente defender o próprio território. Tem muita gente que tem família misturada. Eu fico feliz de ver, assim, que, na verdade, que tem os ucranianos que estão comprando a travessia, tem galera comprando atestado médico e conseguindo aprovação para ir fazer cirurgia fora do país, e na verdade não tem cirurgia. Cara, todo tipo de gambiarra possível e imaginável, mas é que esses recrutados, quando eles vão para o campo de guerra, às vezes eles duram 2 dias só e não voltam, ou então voltam mutilados. Porque as perdas no front estão muito altas. Então, cara, eu tô aqui gritando desde o começo, em caso de guerra deserta, e tipo... Sim. Porque eles têm acesso a isso aqui. Se a gente tá vendo isso aqui, todo mundo tá vendo isso aqui. O que o Zelensky tá dizendo é, olha aí o mapa, tá vendo? A Rússia tem artilharia, a Rússia tem exército invadindo, tem tanque, estão invadindo nosso espaço aéreo, inclusive eles conseguem te ver de cima, conseguem te ver entrando no território que é da gente, né? Que eles dizem que é deles agora, que tá pintado de vermelho. Toma aqui um AK-47 e vai pra cima deles. Vai lá. Coragem. Então, a Ucrânia é um país de mutilados, o Zelensky tá colocando... tá recrutando muito pior do que os Estados Unidos, tá recrutando gente acima dos 40, tá voltando mutilados pra linha de frente, é um horror. É um horror. O cara tá mutilado, você coloca ele de sniper numa posição parada, entendeu? Então, sei lá, tá tendo todo tipo de medida pra que os russos não avancem, e no inverno tá mais fácil defender, mas pro ano que vem não tem ninguém otimista pra isso aqui, e ele mesmo tá admitindo a derrota, tá dizendo que sem chegar a grana do Ocidente, não tem o que fazer. E outra, dinheiro não levanta morto, né? Em algum momento o dinheiro não vai fazer nada. Sim. Você vai ter armamento, você vai ter munição, você vai ter até equipamento, você vai ter tanque. Você vai botar quem para pilotar esse tanque? Se todos os seus pilotos já foram de base em 1 ano e meio de guerra, então vai fazer o quê? E outra, os melhores você coloca na frente, né? Os melhores morrem primeiro, inclusive. Os melhores morrem primeiro. Boa sorte entrar em guerra com um país 20 vezes mais equipado que o seu, com uma população 4 vezes maior que a sua. Boa sorte. Agora, assim, se fizessem acordo em fevereiro do ano passado, entregassem essas terras e falassem mais assim no papel, que não vale porra nenhuma, dizendo que você não vai avançar mais, poderia ter salvo esse monte de vida. Não teria estimulado a economia, na indústria bélica, mas teria salvado um monte de vida e ia estar na mesma bosta. É fácil falar de fora, né? Pra quem diz que falando esses termos é Rousset, você é Rousset, você tá defendendo a Rússia. Velho, os termos e condições, os termos de contrato que foi dado ao Zelensky em 2013 foi ao Zelensky não, né? Foi ao Yanukovych ainda? Ou já era o Zelensky? Já era uma pessoa pró-ocidente, eu acho. Enfim, a Ucrânia recebeu uma proposta em termos de acordo do Putin para dizer, olha, para de cobrar imposto da gente aí, deixa eu usar o porto à vontade e não entre na União Europeia, não entre na OTAN, para de conversar com os Estados Unidos. Era só isso. Hoje os termos são, você não pode ter exército, você não pode ter polícia, quem vai fazer essa segurança sou eu. Você não pode entrar na OTAN também, de qualquer jeito, você vai ser um país desmilitarizado, provavelmente vai ser um território tampão.
Eu falei do paralelo 38, deixa eu colocar aqui no mapa para vocês. Quando a Guerra das Coreias estacionou, eles estabeleceram essa... Porque assim, essa fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul foi para o norte e para o sul várias vezes durante a guerra, né? Teve um momento, inclusive, que os sul-coreanos ficaram isolados. Se eu não me engano, a última cidade foi Busan. Eles ficaram isolados nessa última cadeia de montanhas aqui, para trás. E a Coreia do Norte tinha levado tudo. E aí, com a força dos americanos, para fazer uma contraofensiva entre montanhas, com outras atrocidades que os americanos fizeram na época, de bombardear barragens, de inundar cidades norte-coreanas inteiras. Não estou dizendo que a Coreia do Norte é pobre por causa disso. Mas isso foi feito, isso precisa ser dito, que os norte-americanos acabaram com décadas de comida dos norte-coreanos quando tiveram a chance. Sim, eu acho que os norte-coreanos fariam o mesmo se eles tivessem poder para isso. Não estou defendendo o norte-coreano aqui de jeito nenhum. Mas enfim, em um momento a guerra estacionou aqui. E isso que eles chamam de paralelo 38 é que está mais ou menos na latitude? Na latitude 38. E isso daqui é uma área desmilitarizada que não é para ter construção, não é para ter sociedade civil morando perto disso aqui. Eu só acordo. E assim, eles chamam de arma desmilitarizada, mas é a mais militarizada do mundo há bastante tempo. Hoje só passou por causa mais por causa da Rússia e da Ucrânia, né? Óbvio. Mas tem tanques dos isolados, só moram militares aqui ao redor. Tem algumas cidades sul-coreanas que são pontos turísticos. Você consegue ver a Coreia do Norte à distância, mas é um ambiente altamente controlado. Justamente para fazer um ponto turístico mesmo, para mostrar que eles conseguem ver a Coreia do Norte, como se eles tivessem o controle de alguma coisa. Mas a Coreia do Norte tem satélite agora, então, parando para pensar nesses termos, a Coreia do Norte já era muito mais forte que a Coreia do Sul por causa de bomba nuclear, né? A Coreia do Sul só tem base militar americana e armamento americano. Tá bem pra caralho, então. Né? Tá bem pra caralho, Os americanos mostraram quem eles eram, mostraram como eles defendem bem os seus aliados nos últimos anos aí. Tudo que eles têm. E os norte-coreanos têm bomba atômica à vontade e têm plataforma de lançamento em vários lugares do mundo. Tem submarino nuclear e agora tem satélite. Então, os norte-coreanos têm uma visão muito mais privilegiada e conseguem monitorar muito melhor a Coreia do Sul do que o contrário. A Coreia do Sul precisa perguntar aos Estados Unidos o que é que está acontecendo. Tá bem pra caralho. Meu tempo passou muito rápido. Eu só queria tocar num assunto antes de encerrar. A Finlândia. Tropas americanas na Finlândia. Não, mas isso aí eu acho que não tem nenhuma surpresa aí, não. Já esperava. Sim, tipo, Eu não cheguei a ver essa entrou. notícia, não. Eu sei que a Finlândia entrou na OTAN, beleza. Mas assim, já tem. Parece que já tem tropa americana lá. Só faltou o Biden falando pro China louco de entrar aqui. Só Não, não. inteiro. Beleza. Tomara que ele não fale. Que é um chamado, né? Agora mais do que nunca. Sempre teve tropa americana aqui. Só que nunca em grande escala, nunca teve uma base americana. O que tinha aqui era a Finlândia compra tecnologia americana, produz muita coisa também, mas pelos americanos estarem mais avançados, por ter boas relações com a União Europeia, nem sei se Finlândia é a União Europeia, acho que é, né? Por ter boas relações com a Europa e os Estados Unidos, com o resto da Europa e os Estados Unidos, a Finlândia tem ajuda militar, recebe treinamento, dessa potência hegemônica que sempre foi os Estados Unidos até ontem. Então eles sempre tiveram esse interesse e essa autonomia, e eles sempre tiveram também no fronte, desde o final da Segunda Guerra, começou ali a Cortina de Ferro, a Finlândia era fronteira já, eles já tinham medo do que podia acontecer, a Finlândia já entrou em guerra com a Rússia, com a União Soviética, então o que eu digo a Finlândia sempre teve motivos para temer e para lutar contra a Rússia,
eles já perderam metade do território para a Rússia, e eles sempre receberam tropas e instruções do exército americano, só que agora eles vão ter em grande escala, vão ser tão bem equipados e ocupados quanto a Itália, Turquia, talvez os americanos coloquem até bomba atômica aqui. Porque tem plataformas de lançamento aqui na Turquia e na Itália, num raio de ação para Moscou, né? Mas tem, se você for aqui no... Acho que no Wikipedia tem essa informação. Países atômicos. Mas é isso, não tem grande novidade não. Isso não muda em nada o tabuleiro. Já era esperado, o Putin já esperava. Tá falando só pra marcar posição, não é que mude alguma coisa. O Putin já estava contando com isso já. Mas foi alguma coisa que eu vi aqui que mostrava a quantidade que tem em cada país. Fica aqui, acho que é isso aqui. Onde tem a África do Sul deve guardar alguma coisa da Grã-Bretanha. A França tem, aqui o de vermelho tem Conselho de Segurança, pelo que eu estou entendendo aqui. O Cazaquistão tem plataforma de lançamento da Rússia. Turquia tem. Aqui é a Ucrânia. A Ucrânia. O que é a Ucrânia? A Ucrânia é ex-atômico, né? Não sei se a Rússia vai querer colocar coisa aqui, provavelmente. O Irã é suspeito. A Arábia Saudita não tem. Conhecido por terem armas nucleares. O que é que tem mais na legenda aqui? Porque tá diferente a legenda. Enfim. É isso. Entendi. Tudo certo? Cara, da minha parte tá mais que bom. Perfeito. Gente, agradeço demais mais esse ano que passou, né? A gente provavelmente não vai falar mais de geopolítica nesse ano, então até 2024, que a gente se vê em breve. Mas se eu aparecer aqui esporadicamente, vai ser só pra jogar mesmo, pra esfriar a cabeça. Que a gente merece, né? Vamos curtir umas festinhas aí e aproveitar a vida. Coisa que nem todo mundo pode fazer. Aproveita que você é brasileiro. Cara, que maravilha, não? Sair na rua e não tá em guerra, e não tá com risco de guerra, e ter só Ter certeza que o shopping não vai ganos da explodir, que eu mesma posso ir no coisa. shopping tranquilo e assistir um filme e voltar pra Sim. casa. Muito tranquilo. Muito tranquilo ser brasileiro. Uma paz. Cida, talvez no meio disso tudo, talvez a gente faça uma live jogando HOTS e aí a gente joga umas conversas fora de retrospectiva de ano, voto de Natal, essas coisas aí a gente faz matando já. Pode ser. Dia 24 provavelmente eu vou estar em casa assim. Belezinha. Ó, o Vitor já entrou aí, já deu sinal de vida. Vamos jogar? Gente, putz, eu acabei de entrar numa partida que eu sou muito burro. Tudo bem. Eu coloquei pra esperar e esqueci. E dei procurar. Enfim, obrigado. Pessoal, grande abraço. Eu que agradeço. Grande abraço, pessoal. Obrigado por mais um e a gente se vê em breve. Até mais.